bem-vindos. Hoje eu tô aqui e resolvi gravar esse vídeo aqui na praia para falar para vocês sobre promoções de passagens aéreas na madrugada. Como conseguir esse valor mais barato de madrugada. Será que existe isso? Será que não existe? Não sei como tá o áudio porque tá ventando bastante, mas eu vou gravar que eu acho que vocês vão entender. Então, se você chegar aqui agora, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Assim vocês vão fortalecer aqui a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e que realmente vão fazer uma diferença nas próximas viagens de vocês. Então, será que existe esse negócio de promoção da madrugada? Será que tem que os preços da madrugada são mais em conta que os outros preços? Primeira coisa que você tem que entender é que sim, promoções existem. A gente acha muitas vezes que não existe promoção de passagem, acha que isso é fake, mas não é. Existe muito mais promoções do que você imagina. Porém, para você conseguir o preço promocional, você precisa chegar antes, certo? Porque muitas vezes a gente vê assim, fulano falando que conseguiu a promoção, outra pessoa conseguiu a passagem mais em conta. E aí quando você vai ver, não é nada disso, você não conseguiu, não utilizou, eu pesquisei e não achei. Então, gente, um avião, ele precisa, ele tem a disponibilidade de tantas poltronas, certo? E como é que funciona essas promoções, como é que funcionam esses preços mais baratos? Não quer dizer que se você comprar antes, se você comprar depois, isso vai alterar no preço, tá? Muitas vezes tem gente que compra com um ano de antecedência e às vezes paga muito mais caro por isso, porque aquela aeronave começa a vender as passagens com um valor, certo? E com o passar do tempo, eles acabam fazendo, quando tá vendo que não é uma data que as pessoas estão procurando muito, não tá tendo muita venda, eles acabam baixando o preço, fazendo algumas promoções ou até disponibilizando assentos em valores mais baixos. E aí existe também a possibilidade de você conseguir ali achar o momento ideal de comprar passagem. Porém, muitas pessoas falam, na madrugada é mais fácil. Não tem nada disso. O que acontece é que a promoção, preços mais baratos, muitas vezes nem é promoção, mas a empresa disponibilizou algumas poltronas num valor mais baixo. E isso pode acontecer em qualquer horário do dia, tá? Pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, pode acontecer de noite. O que acontece é que algumas vezes as empresas anunciam as promoções e aquelas promoções são bem rápidas, porque mais gente fica sabendo, certo? E aí acabam bem mais rápido do que você imagina. Porém, quando eles baixam o preço ou fazem algo na madrugada, o que acontece? Como tem menos pessoas procurando, a facilidade de encontrar é maior, porque nem todo mundo tá ali esperando aquele preço, mas aí você abre, vai pesquisar na madrugada, viu um preço bom, comprou a passagem, não, na madrugada é mais barato. Não é bem assim. É porque muitas vezes, o que acontece? Na madrugada, são poucas pessoas que estão pesquisando, certo? Principalmente aqui no Brasil, mas e se for viagens nacionais, mas então por isso que a possibilidade de você encontrar uma promoção, se a empresa estiver disponibilizando, né, poltronas com preço mais baixo ou está lançando alguma promoção na madrugada, a possibilidade de você encontrar um valor melhor é maior, porque tem menos pessoas procurando. Quanto mais pessoas estiverem procurando, mais difícil é de achar. Não é que isso faz com que as promoções sejam de madrugada, você só encontra preço maior de madrugada. Olha, a gente já compra aí, já viaja há 16 anos juntos, tem 5 anos que nós viramos uma empresa especializada em compras de passagem. A gente não faz a compra, a gente faz a pesquisa, e aí a gente tem curso em relação a isso. Então a gente está falando algo que realmente acontece, tá? O real. Isso é real, da gente conseguir essas tarifas. Pode ser a maior possibilidade de noite, caso a empresa disponibilize, devido, lógico, ter menos pessoas procurando, mas não que só aconteça na madrugada. As promoções podem vir a qualquer dia, a qualquer hora, tá? Os preços podem mudar, eles variam bastante,
né? Um mesmo voo, você pode encontrar ali 80% de diferença no valor das passagens. Sendo uma poltrona do seu lado, não precisa ser área VIP ou primeira classe, nada disso. Isso é real, isso acontece, tá? E aí, você tendo em mãos as melhores estratégias para conseguir encontrar esses melhores preços, para ser avisada antes das promoções, isso daí sim vai fazer o conjunto de estratégias que você utilizar, que vai fazer você conseguir a passagem mais barata, tá? Existem várias estratégias para isso. Aqui no canal vocês encontram, já compartilhei algumas com vocês. Eu vou gravar mais vídeos. Essa semana eu vou tentar gravar um vídeo por dia para vocês. Eu tenho um desafio aí de 30 dias eu conseguir fazer isso. Espero que eu consiga. Mas eu quero trazer esses conteúdos que fazem uma grande diferença na hora que a gente vai comprar passagem e na hora que a gente começa a aprender sobre estratégias para economizar na viagem. E quando eu falo em economia, porque muitas pessoas acham que economia é pegar voo pinga-pinga, é se alimentar mal, é dormir mal, não ficar num bom hotel, e não é nada disso que a gente fala economia, tá? A gente fala economia dentro do seu padrão de viagem, tá? Por isso que quando a gente vai fazer uma consultoria para um cliente nosso, a gente primeiro entende o perfil de família viajante daquela família, porque cada viagem a gente sabe que é de um tipo, cada planejamento é de uma forma e a gente procura entender para poder, dentro daquele padrão, a gente fazer isso. Então, quando eu falo economia, é em relação a isso. E também a gente tem o conforto, a gente não precisa diminuir isso para economizar nas nossas viagens. A gente precisa, sim, ter as estratégias certas na nossa mão para a gente utilizá-las, tá? E aí, o que a gente sempre costuma falar das passagens aéreas, que as estratégias são baseadas em você saber exatamente quando, onde e como comprar as passagens aéreas. Passagem aérea não é aquela hora, decidi eu viajar, vou lá e compro. A probabilidade de você conseguir uma promoção ou um bom preço logo na primeira pesquisa não é muito alta, tá? Então, quanto mais você estiver assim, entendendo as estratégias, entendendo que existe isso por trás das compras e de você economizar na sua viagem, com certeza você vai ter mais dinheiro no bolso para poder curtir outros momentos da viagem. E esse era o assunto que eu queria falar hoje. Será que existe essas promoções da madrugada? Vou mostrar para vocês. A gente está aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza. Vocês podem ver que a praia está praticamente só a gente aqui. Está naquelas piscininhas. Se vocês não viram, tem vários vídeos aqui que a gente fala sobre isso também. Tá bem rasinho, ó, a onda agora que tá chegando, tava um piscinão aqui. E é isso que eu queria falar para vocês. As promoções, não é que existe promoção da madrugada, você compra só os melhores preços na madrugada, não é nada disso. E eu acho que eu expliquei bem aqui para vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já conseguiram alguma promoção na madrugada, se vocês já conseguiram um preço melhor na madrugada, comenta aqui embaixo, tá? Mas isso não é uma regra, as promoções existem em qualquer horário, os preços baixos, sem ser promocionais, podem existir a qualquer momento. É só você saber exatamente como, onde e quando comprar as passagens aéreas, tá? E se vocês quiserem dar um passo a mais e saber mais, se aprofundar nisso, a gente tem o nosso curso de passagens aéreas, o multiplicador de passagens aéreas, que nele você vai ter aí todas essas estratégias, os passo a passo nas suas mãos para você seguir e conseguir replicar todas as estratégias. Olha lá! Então é isso, o nosso curso eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais sobre ele, como ele funciona, o conteúdo programático, vou deixar o link aqui embaixo. E para quem quiser ainda conteúdos de qualidade, pode verificar aqui no canal que você vai encontrar muito conteúdo para ajudar vocês a realizarem viagens seguras, divertidas, econômica e lucrativa com a sua família. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço, até a próxima, tchau!